Romanos 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avuntasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a derrota de Satanás. Amém? Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples, que vocês vão entender. Eu tenho que voltar para uns conceitos interessantes. Prestem atenção nisso. Quando o pessoal ateu é quem não acredita em Deus, ele fala, não, é que o mundo não foi uma criação de Deus, o mundo surgiu do nada. Não. Só para pensar o que é o nada. Você está falando, surgiu do nada. Então surgiu de alguma coisa, não do nada. Porque o nada que ele está falando, de onde surgiu o mundo, não pode existir. O nada, presta atenção nisso, explicar de uma maneira bem fácil. Só pode existir em termos relativos. Por exemplo, o nada só pode existir relativo a uma presença. Algo precisa estar presente. Então, quando eu falo, há uma Bíblia presente aqui na mesa. Há algo presente na mesa, que é a Bíblia. Quando eu tiro a Bíblia e aponto, há uma Bíblia presente aqui na mesa? Não, não há nada. Não há nada o quê? Relativo à Bíblia. Aí se eu posso usar a palavra nada, eu não posso usar a palavra, olha, tudo veio do nada. Isso é impossível. Porque você está admitindo que do nada existe, isso é uma contradição. Então é óbvio que existe uma presença total, absoluta e eterna que fez surgir o universo. E essa presença absoluta, infinita e eterna se chama Deus. Existe antes de todas as coisas. Amém? Só que aqui vem um ponto. Se Deus é infinito, absoluto, preste atenção nisso. Se Deus é infinito e absoluto, tudo o que não é Deus vai ser o quê? Nada. Quando Deus criou o mundo, Ele pensou o seguinte, olha, o que é aquilo que não é eu? Eu sou infinito e absoluto. O que se compara ao infinito e ao absoluto? Nada. E Deus criou o mundo. O que é o mundo em relação a Deus? Nada. Deus criou o mundo. Nós estamos no mundo. Nós também somos o mundo. Então o que nós somos em relação a Deus? Nada. Entenderam a origem das coisas? Então a origem das coisas é: Deus criou algo diferente dele mesmo. E isso que ele criou diferente dele mesmo é o nada. Porque ele é. E aqui vem o mistério da coisa toda. Deus pegou esse nada que somos nós e as coisas do mundo
seguinte: aquilo que não é nada, eu chamo para mim para ser algo. Só que do mundo inteiro que ele chamou para ser algo, existe um tipo de criatura que ele chegou, que é o mundo também. Somos nós somos o mundo também. Que ele chegou e disse o seguinte, isso está expresso em João 3,16. Vocês podem dizer? Alto. Glória a Deus. Deus amou o mundo, mas não foi qualquer amor. Foi de tal maneira que deu o seu único filho para perecer por nós. Então Deus não apenas nos tornou alguma coisa, Deus nos tornou alguma coisa que Ele chamou de minha criatura amada, meu objeto de amor. Entendeu o que é amor? O amor é Deus pegar aquilo que é nada em comparação a Ele e transformar em filho. Em criatura amada, a ponto dele morrer por mim e por você. Isso é amor. Por que Deus fez isso, Douglas? Não sei. Tenta explicar qual foi o motivo de Deus chamar suas criaturas para participar de sua glória. Não sei. A palavra amor é isso. Uma palavra que não se explica na lógica. Você pode explicar na lógica, fazer uma proposição lógica aqui. Olha, não existe casado solteiro. Isso é lógica. Isso é lógica. Olha, o Maurício não é o Ivan. Isso é logicamente, você pode chegar a essa conclusão. Mas o que é o amor? Não se pode explicar o amor. Todos nós sabemos o que é o amor. Mas quando para explicar, não dá para explicar. Por quê? Porque o amor é soberano e infinito, porque o amor é Deus. E não se explica Deus logicamente. Não estou dizendo da existência de Deus. A existência de Deus você pode explicar. É lógico que Deus existe. Isso já foi demonstrado por muitos teólogos e filósofos. Mas as ações de Deus, as ações de amor, você não pode explicar. Por que Ele fez isso? Só pode ser por amor. É isso que se chama bondade. Quando a gente ouve, Deus é o bem absoluto. É isso. Porque Ele é o amor. E é daí que vem uma coisa chamada lei. A lei vem do fato de que Deus é a bondade absoluta e eterna. Ele é o amor. Tudo que vem dele é o amor. Deus é a luz que concentra a luminosidade que brilha em todas as coisas e traz para as coisas o sentido do amor. E nos chama para participar disso. Só que para você participar disso, você precisa ser aquilo que Deus criou você para ser. Aquilo que Deus chamou você para ser. E como é que a gente sabe disso?
Existe a noção negativa de lei e a noção positiva de lei. A noção negativa de lei é tudo que você não pode fazer. Não matarás, não adulterarás, não darás falsos testemunhos, etc, etc. A positiva é aquilo que você deve fazer o quê? Você deve amar o seu próximo, você deve amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo. Isso é lei. Lei é obediência. Para fazer parte da glória de Deus, você precisa ser obediente. Obedecer o quê? A lei. Obedecer o quê? A lei é o quê? Obedecer os critérios do amor, da bondade de Deus, porque a lei é boa. Só que aí o que os primeiros homens fizeram, Adão e Eva? Desobedeceram a Deus. E o que é isso? Desobedeceram a lei. O pecado é o quê? A transgressão da lei. Então veio o pecado ao mundo e Adão e Eva tiveram vergonha de Deus, se esconderam de Deus, taparam seus corpos, porque a nudez, o que é a nudez? A nudez é a transparência, porque você olha outra pessoa com um olhar divino. Quando Adão e Eva colocam roupa, uma roupagem, uma cobertura, ele está escondendo-se, porque ele já não é mais um ser humano puro. Ele tem vergonha. Vergonha de quê? Porque ele pecou. Pecou e agora? Porque quando a gente vai em Romanos, tem que fazer avião. Romanos 5, versículo 17. Aqui está falando de Adão. Romanos 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de Adão, se pela ofensa, ou seja, se pelo pecado de e por meio de um só, reinou o que? Qual o salário do pecado? A morte. Por meio de um só reinou a morte. E agora ele vai transferir esse momento para Jesus Cristo. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, que é Jesus Cristo. A saber, Jesus Cristo. Por que isso? E agora a parte interessante. Prestem atenção, porque essa interseção entre a lei e a graça, essa interseção é algo que eu noto que muita gente faz uma confusão, principalmente os nossos irmãos de outras denominações, que não guardam sábado, eles fazem uma confusão na questão da lei, que eles não entendem essa interseção. Presta atenção. Nas religiões pagãs, qual é o resultado do pecado? Qual é o resultado de desobedecer a Deus ou aos deuses? A fúria divina cai sobre eles por meio de desastres naturais. Não vai ter colheita, ou vai passar um vendaval, ou vai passar um monte de gafanhoto, vai acontecer algum desastre, eles vão perder guerra. Isso tem muito também no Novo Testamento. Mas era muito típico de religiões pagãs. Então, porque eles precisavam oferecer a Deus algo que agradasse a Deus. Só que algo que agradasse a Deus deveria ser a coisa mais valiosa que eles tinham. O que é a coisa mais valiosa que nós temos? A vida.
Só que não podia ser qualquer vida. Tinha que ser a vida de um imaculado, perfeito, bonito. E era o quê? Vida de crianças. É por isso que em muitas religiões pagãs existiam sacrifícios de criança. Se oferecer lá a criança Baal, a criança, né? A Moloque, queimava, né? A Moloque queimava a criança por causa disso. Lembra que eu estava lendo um romance do Flaubert, chamado Salambô, e tem uma parte do livro que o pessoal de Cartago, eles adoravam o Moloque. Aí tinha uma guerra que eles precisavam vencer a guerra. Era muito difícil, né? Então o pessoal de Cartago, olha, a gente só vai vencer essa guerra se a gente oferecer todas as crianças da cidade a Moloque, senão a gente não vence. Eles pegaram as crianças, o rei de Cartago escondeu o filho dele, porque era a criança mais perfeita, escondeu o filho dele, o filho dele fugiu. Tá, E pegaram e fizeram o história. sacrifício das crianças. Isso era normal. Tá? Por quê? Porque isso, se você tirar a questão do amor e de Deus, faz sentido. Para resolver o problema do mal, eu ofereço aos deuses o melhor que eu tenho, que são vidas. No cristianismo não é diferente. Só que qual é o problema? No cristianismo é entendido o seguinte: prestem atenção, porque essa é a interseção de lei e graça. Se não entender essa parte, não dá para entender o cristianismo. E eu lembro que Ellen White explica isso também. Que é o seguinte: se Deus é eterno, absoluto e infinito, o autor da vida, Ele é vida em si. E nós somos derivados dessa vida. Nós somos vidas menores, somos seres menores. Mas Deus é a vida. A desobediência da lei e a entrada do pecado não pode ser resolvida por oferendas humanas. Por quê? Porque a vida humana não é do tamanho da infinitude da vida divina. Não dá para resolver isso. Nós não estamos lidando com lei de trânsito, não estamos lidando com leis civis, estamos lidando com leis eternas, divinas e absolutas. A corrupção dessa lei não pode ser resolvida com vidas humanas, por mais imaculada que seja. Porque segundo o cristianismo, não existe ninguém que está fora da dimensão do pecado. Isso quer dizer o seguinte: não existe vida imaculada. O único que pode resolver esse problema, claro, isso tem que ser resolvido. Olha só, o salário do pecado é a morte. Você resolveu o problema do pecado, você só pode resolver o problema do pecado com vida. Como? Tirando vida. Você precisa substituir vida. E essa era a lógica dos pagãos. Você precisa substituir vidas. Só que no cristianismo, a única vida que pode substituir a vida para que a morte seja vencida é a vida do próprio Deus. Por quê? É a vida do próprio Deus que é aquilo que guarda o amor, a bondade e a lei. Ninguém pode resolver isso senão Deus. Vocês entenderam por que Deus se fez homem? Porque Deus não pode morrer. Ele vai ter que se fazer homem. Olha a perfeição do cristianismo. Ele vai ter que se fazer homem para que seja possível a sua morte. Eu chego a me arrepiar quando falo isso. Entendeu? Ninguém pode morrer senão Jesus Cristo.
Cristo para resolver esse problema. Está claro isso aí, gente? Está claro, não? Então, por um homem o pecado entrou, mas por um homem a graça entra para resolver o problema do pecado e da morte. Porque o que é a morte? O que é o pecado? Se Deus nos criou para convidar-nos a fazer parte e sermos salvos, o pecado é dar as costas para esse convite de Deus e caminhar contra a luz divina. Isso é a morte. É por isso que eu não acredito em imortalidade natural da alma. Porque a morte é o desaparecimento do ser, da vida. Você não pode existir sem a luz de Cristo. Você volta a ser nada. É impossível. Quando Jesus veio ao mundo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a prática cristã, a prática do cristianismo, o sentido do cristianismo é uma palavra chamada milagre. Sem milagre não existe cristianismo. Sem milagre não existe cristianismo. A vida de Cristo é toda em volta de milagres. Do seu nascimento de uma virgem, já é um milagre. Os atos milagrosos aqui na terra, ele ressuscitou mortos. Ele fez surdo escutar. Andou sobre o mar. Milagres. E o maior e o principal milagre, ele morreu. Só que é o sentido que fecha o cristianismo e resolve a derrota de Satanás. E é por isso que o cristianismo ele é baseado em milagres. Porque em 3 dias ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a vitória não somente sobre o pecado nosso, mas a vitória sobre absolutamente tudo, inclusive todas as religiões pagãs, inclusive sobre o judaísmo. Porque é pela morte de Cristo que vem a vida. E o que é a vida cristã? A vida cristã é o fato de que pela fé, só fé resolve isso. Não vai pela lógica. Não tenta raciocinar. Olha, deixa eu fazer um raciocínio. Não, isso não vai dar. Sabe fazer isso? Ó, pela confiança cega. Ah, mas como assim cega? Cega mesmo? Assim, é assim que você tem que fazer e vai dar certo. Pula e vai dar certo. Cristianismo é isso. Não é muito raciocínio. Não. Você obedece a Deus e acabou. Que é o seguinte: você precisa imitar esse ato de Cristo, porque Ele já fez, e agora você vai ter que fazer. Para quê? Para resolver o problema do ato de você ter dado as costas para o convite de Cristo de participar da sua glória e conseguir voltar para a luz de Cristo e ser algo, que é o seguinte: assim como Cristo morreu e em 3 dias ressuscitou, nós precisamos morrer. Vai morrer para quê? Para a direção que estávamos indo quando estávamos dando as costas para Cristo. Para a direção do nada. Você precisa morrer para o mundo. E o que vai acontecer se eu morrer para o mundo? Você vai ressuscitar. Como? Em Cristo. É isso que a gente chama de batismo. Mas o que é batismo?
Olha, batismo é um rito. Essa palavra é muito importante. É um rito de testemunho de que você entregou a sua vida a Cristo morrendo para o mundo. Só que assim, você tem que se batizar todos os dias. Quando ninguém está vendo também. Você precisa das costas do mundo, morrer para o mundo todos os dias. Porque você já venceu o pecado. O pecado já não pode. A derrota de Satanás é essa. Você já venceu o pecado. Só falta você dar um passo. Que é o quê? Morrer para o mundo e viver para Cristo. É grande, né? Teu papai. Está claro isso aí? Hã? Não vai aparecer, não. É fácil. Não vai aparecer. É realmente fácil isso. Pela lei, se fosse resolver pela lei, Não está aparecendo. como no judaísmo, a coisa ia ser muito mais lógica. Mas você não ia conseguir se salvar. Porque você não ia conseguir guardar as leis. Quem te pega todos os dias? Ia ser um pesadelo. E no final você não ia conseguir. Origami. Porque pela lei não dá para fazer isso. Origami. Aí qual é a importância da lei, Douglas, hoje em dia? A importância da lei é o seguinte, uma analogia rápida. Peraí, Essa analogia do pastor Fernando Dez. Nunca mais esqueci disso. Rodrigo, não pode. A lei Não pode. é o espelho. Origami. O pecado é a sujeira. Quando você suja o seu rosto, como é que você sabe que seu rosto está sujo se você não pode ver seu próprio rosto? Você vai no espelho e vê que seu rosto está sujo. Cadê o origami? Né? O espelho é para isso. Olha, não estou bonito, tá legal. Tudo sujo aqui. Tudo sujo de lama. Só que com a lei, com o espelho, você não consegue lavar essa sujeira do pecado. Não dá para fazer isso. O espelho não foi feito para isso. Como é que você lava o seu rosto? Você resolve o problema do pecado, da sujeira que está no seu rosto, e você o identificou no espelho. Você vai na água e lava o seu rosto com a água. Aquela água que é o sangue de Cristo vai purificar a sua alma. E você vai no espelho e vai ver que eu estou limpo pela graça de Cristo. Essa analogia, quem não escutou antes nunca mais vai esquecer. Isso resume o cristianismo. O espelho, a sujeira e a água. Tá? Resolveu. Aí toda essa conversa de lei que o pessoal fala aí, está resolvido, está entendido. É isso. A lei tem sua função e a graça tem sua função. A lei te diz, a lei identifica o seu pecado e a graça limpa o seu pecado. Amém? Só que o diabo não amou. Se o problema do pecado está resolvido, existe um probleminha, e aqui a gente já vai partir do final do sermão, porque agora todo o problema de hoje, da modernidade, tá? Todo o problema de hoje não é o pecado, é pior que isso. Por quê? O pecado, ele se resolve no fato da gente ter consciência do pecado. O ser humano tem consciência da lei de Deus. Isso pesa para ele. Ele se arrepende. Mas e se houver um mecanismo mental, que a gente chama de mecanismo cognitivo, de fazer o seguinte: essa foi a armadilha de Satanás para a modernidade. Eu vou fazer com que os seres humanos percam a consciência do pecado. E ele não vai mais saber que ele está pecando, porque ele perdeu a consciência da lei. E outra,
quando ele pecar, pelo fato de ele gostar daquilo, ele vai defender aquilo com sua vida. E o pecado se tornará uma virtude, e as virtudes divinas se tornarão pecado na cabeça dele. Eu não estou brincando. Existe por alguns séculos, desde o século XVI, uma série de correntes filosóficas que é o maior poder. Eu estou falando sério. O poder da filosofia na mente das pessoas é um poder mágico. É pura feitiçaria. Eu conheço isso de trás para frente. Tá? Eu posso dizer. Todos esses filósofos que estamos estudando nas universidades, como Kant, Hegel, Karl Marx, Derrida, todos eles são feiticeiros, direto ou indiretamente. Hegel é direto e é o mais poderoso deles. A filosofia deles todas, que começa no século XVI com Descartes, é exatamente para tirar de você a consciência do pecado, sem você nem saber de onde veio isso. É por isso que hoje em dia as pessoas defendem casamento homossexual dentro da igreja. Não aqui, mas tem igreja que casa homossexual, né? Que defende aborto, que defende várias políticas que são anticristãs. Por quê? Eles perderam a consciência do pecado. É isso que a gente chama de iniquidade. Iniquidade não é mais o pecado. Iniquidade é você virar as costas para Deus e não voltar mais, porque você não sabe mais onde está. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não existe salvação para isso. Por isso, quando seus filhos forem parar numa universidade, tomem cuidado, porque ele corre um grande risco, sério risco de cair na iniquidade. Desculpe decepcionado. Estou falando assim, cursos como filosofia, ciências sociais, sociologia. Caiu ali, você caiu num bueiro. Ah, não, mas eu tenho uma educação cristã, tal. Cara, isso é uma magia muito poderosa. Muito poderosa. Esse é o grande problema de hoje. Porém, como o cristianismo tem como a sua principal expressão o milagre, é aqui que vem outra vitória de Cristo sobre isso. Pelo milagre e poder de Deus, o mundo afundado na iniquidade, mas mesmo assim o cristianismo cresce. E Cristo está vencendo. Amém. No último ano, na Inglaterra, foi o país que mais vendeu Bíblia. Foi o ano que mais vendeu Bíblia na história da Inglaterra. Amém. O país foi invadido por muçulmanos. Viu que deu Bíblia? Glória a Deus. Porque Cristo disse que ia vencer, venceu e vencerá. Amém. Amém. E a vitória final de Cristo é a sua vinda, a sua volta, que é o capítulo que fecha a história do mundo. A gente vai começar uma nova história com Cristo Jesus. Agora a gente vai estar no centro dessa luz, pelo convite definitivo de sermos algo em vez de nada. Amém. Isso será por toda a eternidade. Aleluia. Que Deus te abençoe. E possamos sair daqui com a consciência. Isso é muito importante. Porque nem todos caem na iniquidade. Alguns caíram. Nem todos caíram. Mas já temos consciência do pecado. Por isso nós estamos aqui.
coisa que a gente tem que fazer, esse é o maior exercício terapêutico. Quer falar de terapia espiritual? Olha, eu tenho a terapia espiritual. É o método da confissão. Se você pecou, não deixe esse pecado passar. Quando você orar, se possível, lembre do pecado e fale para Deus. Olha, eu fiz isso, Deus. E não é assim. Ai, Deus, por favor, me perdoa. É assim. Você fala, olha, Deus, eu fiz isso, estou arrependido e quero que o Senhor me restaure com sua graça. E Deus vai te restaurar. Porque Ele te ama. E esse é o amor. Ninguém vai explicar isso. É você e Deus. Ninguém vai te explicar o que é amor. Entendeu? É isso, pessoal. Método da confissão. Resolveu o problema da modernidade. O diabo tem medo disso. Método da confissão. Você pecou, porque você vai pecar. Não acha que você não vai pecar, você vai pecar. Você vai para Deus, confesse o seu pecado. E Jesus vai dizer o seguinte: querido, não tem pedra para você, vai, não peques mais. Se você vai pecar de novo, e faça de novo. Quantas vezes? Não tem limite isso. Porque a graça de Deus não tem limite. Porque é do tamanho de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé?